coisa muito importante que a Aline já trouxe é isso, a maternidade tem esse poder, né, de aperfeiçoar. Hoje a gente está celebrando o Dia das Mães, mas eu gostaria de salientar, né, que nós não nos tornamos mães sozinhas, né? A maternidade, ela faz parte desse pacote da família, esse projeto tão precioso que o Senhor Jesus, que Deus idealizou. Então, toda vez que nós temos, né, uma mãe, nós temos que ter um pai também. Mas hoje, de maneira especial, não queremos desvalorizar os homens de maneira nenhuma. Vocês são essenciais. Ser mãe sem pai é muito difícil, a gente sabe disso, né? Mães sofrem com isso. Não é o ideal, né? Mas a gente sabe que isso é uma realidade para muitas famílias. Mas hoje nós vamos falar das mamães, né? Então vamos falar um pouco mais sobre isso. O que tu acha, Aline, que é o principal ponto, assim, que tu enxerga de agir de Deus através da maternidade? Bom, eu acredito que Deus permite, através da maternidade, que a gente entenda um pouquinho, não na plenitude, como às vezes as pessoas tentam falar, mas acredito que a gente começa a entender um pouquinho a respeito do amor de Deus. Eu acho que a gente conhece. Na verdade, Mayara, a minha opinião é que através dos vários papéis ao longo da vida as pessoas vão conhecendo um pouco mais da completude que é o amor de Deus. Então, mas a maternidade sim, molda a gente, abre os nossos olhos para uma nova realidade, para uma compreensão que, sem passar pelo processo de gerar filhos, sejam eles biológicos ou do coração, sem passar por esse processo, tu não conhece, fica faltando esse pedacinho. Não que você não vá conhecer outra faceta, né? Sim, outra forma do amor de Deus, mas é particular, é especial, porque me lembro de uma vez tu comentar que o bebezinho, ele não faz nada, ele não te dá nada no sentido de retribuição. Não tem benefício nenhum para criança, a verdade é essa, perdão, filhos, mas não exige um benefício. E no entanto a gente ama tanto. Instantaneamente. Exato. Instantaneamente. Exato. Eu me lembro que acho que foi a Karine que me perguntou, um beijo para a Karine estiver assistindo, para nossa sobrinha mais nova, a Yasmin, né, completou 2 anos. Eu me lembro que ela perguntou isso, né, eu disse, olha, não tenho dúvidas de que Deus fez os bebês com essa aparência, né, assim, né, que a gente ame, porque, que nem tu acabou de comentar, não existe, né, nada, que nem a palavra diz, né, João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, é um amor sem medida, sem explicação, e acontece um pouquinho disso com a gente também, né, quando nasce uma criança, quando uma mulher se torna mãe, a escala de valores muda, né, o entendimento acerca de tempo, de dinheiro, de empenho muda radicalmente, e a gente começa a perceber realmente o quanto Deus nos ama, como se nós fôssemos bebês. Nós não temos nada para oferecer para Deus. E mesmo assim, Ele nos ama incondicionalmente. Eu acho muito engraçado hoje, eu comento com os nossos filhos, né? Volta e meia nas nossas brincadeiras aqui, para com isso, né? Te dei banho, né? Fiz isso. E é verdade, né? A gente carrega, e especialmente as mães, as mulheres, né? A gente, de fato, a gente se doa integralmente. Né? É integralmente mesmo, a gente cede o nosso corpo para gerar uma outra vida. As mulheres, né, essa semana passada mesmo a Isabel me perguntou, ela estava vendo uma postagem na internet sobre uma digital influencer aí que ganhou um bebê, e a Isabel veio me perguntar, mãe, 2 dedos de dilatação é muita coisa? Eu disse, só depende, né? Por quê? Porque para cada pessoa é um processo diferente, às vezes para um e para outro, mas independentemente disso, todas as mulheres que têm o seu filho, elas cedem o seu corpo. E a gente sofre mesmo, né, nesse processo de ter o seu corpo modificado, alterado. Eu penso muito em Jesus nessas horas, sabe? Porque Jesus teve que passar por essa modificação, de deixar de ser um homem, um Deus, né, nos céus, abrir mão da sua glória, para nos dar acesso a outra coisa. E acontece um pouco disso também, a nossa doação como mães. A gente abre mão de ter um corpo, né, esteticamente mais bonito, mais ajustado. A gente doa as nossas emoções, porque existe, e eu estava lendo um pouco sobre isso hoje também, da questão dos períodos, né, de gestação. A gente passa por momentos mais depressivos, os hormônios vão lá embaixo, né, modifica muita coisa, a gente vai vendo as alterações e como as mães passam por isso,
para que nasça um bebê mesmo em meio a dores, não é? Mesmo em meio às dores, e a gente ama instantaneamente, mesmo sendo difícil. Eu vejo Deus fazendo isso por nós, todos os dias, mesmo sendo difícil, né? Sim. Se entregando seu filho, entregando seu Espírito Santo para estar conosco ali todos os dias, e a gente, né, não tendo condições de retribuir, de dar à altura aquilo, né? Sim. Esse é um amor que a gente experimenta ao ser mãe. Eu acho uma coisa muito preciosa isso que nós vemos. Outra coisa que eu também queria abordar contigo, que até hoje eu tava vendo, eu amo a história de Abraão, né? Pra quem não sabe, se alguém quiser me dar um material de estudo sobre Abraão, né? A carta de Paulo aos Filipenses ou João 4, pode me dar, são as minhas passagens favoritas. Hashtag fica a dica, né? 6 de agosto, meu aniversário. Então, eu tava olhando a história, né? Lendo novamente a história. E eu amo a história de Abraão, porque é o nosso pai da fé, né? O nosso exemplo de fé. E eu pensei, que mais de novo que eu vou tirar daqui, né? E hoje, pensando no Dia das Mães, eu fiquei pensando, nossa, Deus tem um negócio com mulher estéril, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Verdade. E Deus começa o seu chamado, né, para Abraão, e ele tinha a sua esposa, Sara, que já era avançada em idade, e era estéril. Na sequência, seu filho Isaac também. Ele arranja uma esposa também, estéril também, e Jacó também, embora tivesse, né, muitos filhos, de fato a esposa do seu coração também era estéril. E eu comecei a refletir acerca disso e falar, Espírito Santo, o que existe, né? O que há nisso, né? Que lição de maternidade que existe nisso, né? E sabe uma coisa, Aline, que eu achei muito precioso, assim, Deus começa o grande projeto com Abraão, que de fato é o projeto que nos alcança até hoje, o projeto de fé. E Deus é muito claro, olha, tu vai ter um filho e em ti, né, na tua casa serão benditas todas as famílias. Então o projeto de Deus é um projeto de família. Amém. E ele trouxe isso para nós até hoje. E sabe o que eu notei? Essa promessa de Deus não era algo material, era um filho. O cumprimento dessa promessa passava pela maternidade daquele casal, pela paternidade daquele casal. O cumprimento da promessa era de fato um filho. E eu comecei a rir, eu disse, nossa, eles já eram de idade avançada. A gente às vezes fica ansiosa com uma gestação de 9 meses, né? Essa gestação demorou 25 anos. Que gestação imensa, enorme. Sim. E eu comecei a notar isso, sabe? Que Deus, ele trabalha nesses processos, né? De trabalhar na vida das pessoas, de espera. E a gestação é isso, né? A gente quer tanto ver o fruto, né, se manifestar, o nosso filho, né, vir ao mundo, pra gente poder conhecer, pra gente poder desfrutar, pra gente poder estar junto dele. É com as promessas de Deus. Sim. Deus lança promessas, mas ela precisa ser gerada, né, gestada. E isso eu achei muito importante, assim, e uma coisa que me chamou muita atenção é que, embora a promessa exista, a gente se refere a Deus, né? Muitas vezes no Velho Testamento como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Essa geração, né? Essas gerações. 3 homens, né? Os patriarcas, 3 mulheres estéreis e uma promessa. E eu achei muito interessante o Espírito Santo falar comigo, olha, Mayara, a promessa, ela tem que ser gerada em todas as gerações. Tem que ser gestada em todas as gerações. E nós estamos vivendo esse período também de gerar promessas. Sim. Sabe? Quando fica muito difícil, né, se agarrar a alguma promessa, lembre do período de gestação. Né? Não é assim da noite pro dia, ela precisa ser gerada, precisa ser cuidada. Eu me lembro, Aline, eu quero que tu fale um pouco sobre isso também, né? Pra gente linkar a maternidade. Que tu teve um caso perto de ti de um casal que não pôde gerar filhos, né? E eles tentaram artificialmente. Sim. Como é que funciona? Sim. É interessante que a medicina já avançou muito. Então ela tem muitos mecanismos, ela já compreende muito do processo para a concepção de um filho. Mas quando a gente para analisar, esse processo ele é complexo, ele é muito complexo, ele é riquíssimo em detalhes. Então, acompanhando esse casal, eu pude perceber que aquilo que Deus faz com que seja natural e invisível, ele tá fazendo uma coisa super complexa, mas ele não expõe, né? Ele é discreto. Sim. É assim a nossa vida. A gente acha que tá demorando, que não tá chegando, que não vai acontecer. E Deus tá lá trabalhando, gerando algo perfeito, algo maravilhoso. Completo. E nesse casal eu percebi assim
o quanto era complexo cada detalhezinho, pro óvulo fecundado se grudar na parede do útero, depois para ele permanecer, e enquanto isso a mãe ia sofrendo dores, sabe? O que é um processo normalmente tranquilo, indolor para a maior parte das mulheres, não, para ela era cheio de dor, precisava ficar em repouso, com muita medicação. E infelizmente para esse casal, que são amigos meus, eles não conseguiram realizar a fertilização. Mas assim, eu pude acompanhar e perceber isso assim, Deus faz algo realmente maravilhoso. Ele é riquíssimo nos detalhes porque a obra é muito grande. E a Bíblia mesmo diz, né? Lá em Salmos 139. 139. Isso aí. Também tinha salvado isso. Aqui, deixa eu achar o versículo 15, a partir do 13, ó. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Há uma promessa aqui de que a obra continua. Depois, é o finalzinho. Exato. Há uma promessa de Deus aqui nesses versículos que a obra dele não para quando o bebê nasce, mas de que Deus tem propósitos e está empenhado em continuar a sua obra, cumprir na vida de quem nasce, né? Que lindo isso, porque não importa se você foi bem recebido quando foi concebido, quando nasceu, não importa se você foi acolhido, saiba que Deus tem propósitos para a sua vida e Ele não desistiu deles. Saiba que Deus continua trabalhando para que aquilo que Ele começou lá no ventre da sua mãe se complete na sua vida. Isso é maravilhoso. É lindo. É muito Glória lindo. a Deus por isso. Glória a Deus. E eu quis trazer essa analogia porque às vezes a gente tenta fazer de forma artificial aquilo que só Deus pode fazer. Verdade. De forma tão natural. A Aline, quando me contou isso algum tempo atrás, eu falei, nossa, a gente nem sente que está engravidando. A gente nem sente os processos todos que estão acontecendo. E às vezes é assim na nossa vida, é um processo silencioso, né? O cumprimento das promessas às vezes são assim. É um processo silencioso, a gente nem tem noção, nem tem ideia da dimensão das coisas que estão acontecendo dentro de nós e através de nós, né, no decorrer desse processo de gestação de projetos, de promessas, né? A gente só está tentando trazer hoje uma analogia de mães, né, para aquilo que a gente vivencia no mundo natural, para aquilo que é espiritual. E eu acho muito lindo isso na Bíblia, sabe? Quando a gente lê a Bíblia, eu quero dar uma dica para as pessoas, né? Não deixe passar em branco assim as analogias que Deus faz na Bíblia, né? Sim. Não é à toa que Deus nos compara um corpo, né, com muitos membros. Não é à toa que João fala que a todos quanto o receberem, né, será dado o direito de serem filhos. Não é à toa que nós somos chamados de filhos, não é à toa que Deus é chamado de pai, não é à toa, né, que o apóstolo Pedro também nos chama de edifício, né, que nós somos uma construção, porque realmente as características dessas coisas, dessas analogias, elas se aplicam à nossa vida. Sim. E essas questões que Deus nos traz no dia a dia de pessoas comuns, que nem a gente está mencionando aqui, Abraão, Isaac, né, Jacó, depois chamado Israel, são coisas reais, são coisas que têm um peso espiritual, sim, que eu duvido muito que no dia a dia deles eles tenham percebido na totalidade, que hoje a gente acha uma coisa espetacular. E isso é uma coisa interessante também na maternidade, né? Às vezes coisas comuns, sim, nos ensinam tanto, né? Verdade. Como a gente aprende, às vezes, em coisas muito simples no nosso dia a dia. Como Deus tem essa capacidade, o Espírito Santo tem esse poder, né? De trazer luz, às vezes, em coisas cotidianas, coisas corriqueiras. E quem sabe no seu dia a dia estejam acontecendo coisas muito simples. E às vezes a gente fica querendo o extraordinário, né? O incrível, né?
Às vezes a gente quer andar e ver o mar se abrindo, né? Mas muitas vezes os milagres são no dia a dia, né? No ser mãe. Quem sabe hoje a gente vai poder ajudar nisso também, né? Das mulheres que estão nos assistindo e vão nos assistir, que elas possam repensar a maneira de serem mães, né? Que é uma das coisas que eu penso muito também nesses dias, e hoje eu refletia muito acerca disso, sabe? Do ser mãe nesses dias, de ser uma mãe que realmente seja relevante, né? E a gente poderia aqui enumerar muitas mães, né? Muitos exemplos de mães que oraram por seus filhos como Ana, que intercederam, que choraram pelos filhos, alcançaram vitória. Hoje mesmo eu fiz uma postagem na nossa página no Facebook e no nosso Instagram também sobre Joquebede, que é um exemplo que eu amo muito, que pra mim é um exemplo muito pertinente, até pra gente trazer aqui pra nossa conversa de hoje, que é a mãe de Moisés, né? Todo mundo fala de Moisés, né? O maior profeta da história de Israel, um homem muito respeitado, né? Que tem uma história incrível, né? Indiscutível, que começou com uma mãe, né? Com uma mãe corajosa. E sabe, Aline, o que eu pensava? A gente tem passado por dias em que ser mãe tem sido um pouco assim, né? Distorcido em algumas coisas, né? Algumas questões, assim. Eu creio que agora já tenha dado uma boa melhorada, mas eu me lembro que antes, há um tempo atrás, tinha um pouco de trunfo, assim, sabe? De ser mãe, como se fosse uma coisa meio individualista, né? Meio egoísta mesmo, sabe? Quando, na verdade, a maternidade não tem nada de egoísmo. Não. Nada. Não cabe. Não, é o oposto, né? Se você é egoísta, não pode ser mãe. Não tem como, né? Então, Ou prepara para ser transformada. Para ser transformada, né? Porque é uma vida de doação em todos os níveis. Sim. A gente doa tudo, né? Voltando à questão do bebezinho, né? O bebê te tira tudo, né? Tira tudo, tira o teu sono, né? Tira tua tranquilidade. Às vezes tira tantos nutrientes que eu soube de mulheres que perde dente, perde cabelo, a gente acha lindo, maravilhoso, né? O bebezinho tá sugando tudo da gente. E é realmente isso, assim, sabe? Maternidade não combina com egoísmo, é um doar diário, Sim. É um aprender diariamente. E vendo Joquebede eu vejo muito esse exemplo, sabe, Aline? Assim, uma mulher que é corajosa, eu até botei ali, né? Eu achei muito lindo a Bíblia mencionar que ela teve o bebê e achou o bebê lindo. Então não é coisa de hoje, né? Privilégio nosso, né? Da gente olhar o nosso joelhinho, né? Que recém-nasceu e dizer, ele é lindo! Já acontecia, gente, desde sempre, né? Moisés teve um exemplo maravilhoso registrado, a gente já tem isso. E ela amou aquele bebê como nós amamos os nossos e ela quis protegê-lo, né? E o tempo que deu, ela escondeu o menino, 3 meses, né? Mas depois disso, ela não teve mais como, né? Ela entendeu que a proteção dela não era mais suficiente, né? E como a maternidade nos ensina isso, né? Às vezes as pessoas... Eu tô entrando numa fase, né? Com filhos adolescentes. Eu acho que eu tô nessa fase já. Estamos arrumando o cesto já, né? Passando o betume. Porque aquela fase... Aquela fase de proteção, sabe? Nossa! Ela acaba que... A gente tem que acabar percebendo que não tem como. É Deus mesmo que vai realizar a obra, né? Quero tranquilizar as mães, né? Talvez tenham mães nos ouvindo, nos vendo aqui, que tem mães que estão sofrendo com os filhos, né? Que estão se sentindo até desamparadas, sem saber o que fazer. E a nossa recomendação é siga o exemplo da Bíblia, né? Às vezes parece que entregar o bebê pro Nilo, né? Não vai ser a coisa mais acertada a se fazer, nem a coisa mais segura. Mas quem criou o Nilo? Né? De quem é o Nilo? Quem é o dono do Nilo? Né? Não é o Egito, é o nosso Deus. Amém. E ele cuida, né? Ele cuida do leito desse rio, ele cuida do curso desse rio. Então, como é para nós hoje, né, importante a gente ter essa percepção de, sabe, entregar os filhos para Deus. Né? Não ter essa percepção de que... E a gente tem visto, infelizmente, alguns casos, né? De filhos conhecidos de pessoas no mundo evangélico e até conhecidos nossos, né? Às vezes que não estão nos caminhos do Senhor, que não estão naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente sonha, mas a melhor coisa a fazer muitas vezes é deixar que Deus cuide, né? Deixar os filhos, né, seguirem o curso, né, da própria vida, assim. E eu achei tão lindo o exemplo dela, sabe, Aline? Pra mim foi muito forte para esses dias, porque nós temos vivido dias tão maus, tão difíceis, né?
E eu que sou uma mãe, que tenho sim um instinto mais protetor, né? Tem alguns históricos já, né, de ter atacado outras crianças para defender os meus. Não tantos, né? Só duas. Mas só 2 crianças, né? Mas é interessante isso, né? Com o tempo, meu esposo me ajudou muito nisso, né? Ele disse assim, tu não pode chegar e fazer tudo sozinha, né? Tu tem que deixar as coisas acontecerem, ensinar. E esse é um consolo que nós temos. Nós temos essa certeza de que Jesus cuida dos nossos filhos. É verdade. Jesus cuida daqueles que são nossos. Jesus se importa, assim como a Aline leu nesse salmo tão precioso, o salmo que o Felipe leu para Isabel lá na maternidade. Realmente Deus tem planos muito maiores. Deus tem planos que são muito além daquilo que nós mesmas, como mães, né, nos nossos anseios, nas nossas orações, nos nossos desejos, que nós poderíamos fazer. Deus é tremendo em tudo que Ele faz. Então, quem sabe é uma palavra de consolo para alguma mãe que está nos assistindo. Ore, entregue o seu filho a Deus, né? Revista esse, não é largar o filho. Essa mãe foi bem cuidadosa, né? Fez um cesto de vime, revestiu para que nada de fora entrasse. Revista de oração seu filho. Amém. Né? Revista de oração seu filho, cubra ele de oração e confie em Deus, que Deus vai cuidar de tudo na vida dos nossos filhos, porque eles são do Senhor, né? Não são nossos. Eu percebo que às vezes a gente, no processo de maternidade, a gente demora um pouquinho para perceber que a nossa atuação muda. O que não pode mudar é a influência, a nossa dependência a respeito de Deus. Sim. Sempre, como a Mayara falou, revestindo, cobrindo os nossos filhos de oração, abençoando-os, porque nós temos autoridade para isto, para impor as mãos sobre eles e abençoá-los. Então, se você não tem essa prática, nós incentivamos você. Coloque a mão, de repente, quando ele está dormindo, vai lá, coloca a mão sobre a cabeça do seu filho, abençoe ele. Mas é fato que o nosso raio de influência, digamos assim, natural, ele vai mudando Limitado, né? Conforme vai passando o tempo. Quando ele é o bebezinho, Total. você ali é quem está suprindo ele de tudo que ele precisa. Mas conforme ele for crescendo, o seu raio de atuação vai diminuir. Você vai ter menos coisas naturais para fazer. Mas creia que o poder de Deus continua ali agindo, influenciando. E eu faço parte de um grupo de oração, Mãe de Joelhos, né? E nós, as irmãs, constantemente estão fazendo propósitos, colocando os filhos umas das outras. E nós temos desde crianças até filhos adultos, casados. Mas nós sempre, como mães, eu creio que nós temos eu acho que nós temos uma carteirinha especial para chegar diante do Senhor. Ó, Senhor, eu sou mãe. E eu acredito que Deus nos ouve com carinho. Sim. Eu creio nisso. Sim. Eu também creio. E isso é bíblico, né? A gente vê que Deus realmente ele tem esse cuidado com as mães, né? Com as mulheres. Ana é um exemplo disso, né? Que embora estivesse sofrendo há muitos anos, né? Por não ter filhos, né? Isso era uma coisa que eu pensava também hoje, sabe? Existia essa cultura, né, no povo de Israel de que uma mulher que não tivesse filhos era uma mulher amaldiçoada, né, por Deus, esquecida por Deus. E aí depois eu fiquei pensando, que bobeira isso, né? Porque o próprio Deus escolheu mulheres que não tinham filhos. Verdade. Porque é projeto de Deus, muitas vezes, né, tornar aquilo que é impossível a olhos humanos, né? Ele gosta de fazer isso, né? Que nem Paulo fala isso, né? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Seria muito óbvio, né? Uma mulher que tivesse muitos filhos, né? Ser mãe de nações, né? Como Sara tinha essa promessa. Mas Deus fez essas coisas, sabe? Porque Deus realmente ele espera que a gente tenha uma transformação. Assim como existe essa transformação física ao nos tornarmos mães, né? Gradualmente nós vamos nos tornando mães e aptas, né? Para receber aquele bebê. Eu acredito que isso também aconteça na vida espiritual, sabe, Aline? Deus, ele espera que a gente se prepare, né? Vá aos poucos se preparando, se transformando, se renovando para poder receber aquela promessa, né? Então nós vemos que Deus realmente ele trabalha nisso. E para ver a importância, né? A gente tá falando de mães, mas vejam só, né? As mulheres eram estéreis, né? Dos patriarcas, mas os homens oravam.
em favor das suas esposas, né? Sim. Então essa promessa, esse filho, ele é gerado em conjunto, né? O homem tinha essa preocupação em ser pai, ele queria muito, 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 muito que aquilo acontecesse na vida da sua esposa, e ele intercedia pela sua esposa, né? O pastor falou que, ele tem falado que é muito chato quando mostra um relógio, né? E é chato mesmo. Quando mostra um relógio. É chato, eu olhei assim, puxa vida, é chato quando mostra um relógio. Te entendo agora, bem. Te entendi. Queria trazer mais algum exemplo de mãe, Aline, de maternidade, o que tu tens? Não, eu estava pensando em algumas coisas que Deus trabalha com a gente durante o processo da maternidade, não só de bebê, Sim, né? em geral. Deus trabalha com a gente, nos ensina paciência, como tu havia falado a respeito das promessas, né? Deus trabalha com a gente a questão da paciência. Deus nos ensina responsabilidade, porque o ser, no momento em que nasce, é totalmente dependente da gente, né? Eu estava pensando também que Deus nos ensina a respeito de serviço, de renúncia, coisas que tu já falou até agora. E realmente uma coisa que não cabe, que nós já comentamos aqui, é a questão do egoísmo, né? Esse estar voltado para si já não cabe mais. Mas hoje em dia algumas mulheres, inclusive, têm aberto mão da possibilidade de gerarem filhos, e que não seja só de gerar fisicamente, mas no coração, têm aberto mão de viver essa experiência por causa de outros desejos. Muitos deles são desejos nobres, né? Mas o que elas estão perdendo, né? A gente que vivencia a experiência da maternidade pensa assim, que preciosidade que elas estão deixando de vivenciar, que aprendizado, que crescimento, né? Mas a sociedade de hoje tem minado essa questão da doação, do serviço. Isso não tem sido mais valorizado, não é nobre, para a sociedade não é nobre servir. Quando nós vemos no exemplo do Senhor Jesus, o exemplo de um servo, um mestre servindo. E como sempre, as coisas do reino de Deus vão na contramão da cultura do mundo, né? Nós vemos que na questão da maternidade também existe uma perda, quando a mulher podendo abre mão disso. Mas quem sabe nesses dias o Espírito Santo não pode despertar alguns corações, porque há tanto para se aprender e também há muito para contribuir, porque nós somos cooperadoras de Deus. Quando nos tornamos mães, nós estamos aprendendo, mas também estamos trabalhando nessa outra vida. Então, nós somos cooperadoras neste momento do propósito de Deus, gerando ali. E muitas vezes nós vemos isso, que Deus espera que haja alguém aqui na Terra que ande em concordância com aquilo que é desejado no céu, né? Nós acabamos de cantar isso agora, que venha na Terra como é no céu. Então, quando você se dispõe a ser mãe física ou espiritualmente também, emocionalmente, espiritualmente, você é cooperadora de Deus, você está à disposição, trabalhando no serviço para melhorar, para quem sabe gerar a cura de Deus nessa geração, o benefício de Deus, trazer o propósito de Deus para esta geração. Isso é muito importante. Isto o mundo não conhece, mas nós temos conhecido que os propósitos de Deus, sempre, como tu falou da construção, sempre nos envolve. Nós somos edifícios de Deus, então Ele está construindo algo que vai servir para alguma coisa. Um prédio não é só não é só para estar ali aquele prédio, ele serve a algum propósito. Nós também precisamos ter isso em mente. Então se disponha, né? Se disponha a ser mãe para alguém que não tem mãe, quem sabe, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, às vezes pessoas estão sozinhas, né? Para ser mãe não precisa, que nem a Aline comentou aqui, talvez gerar fisicamente um filho, né? Mas
mas adotar como nós somos adotados. Verdade. Pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Nós cantamos isso aqui hoje também, que o nosso Deus é nosso Pai. Então nós fazemos parte de uma família. Então, quem sabe, né, aí perto de nós, com a rede social, alguma coisa que a gente vê, a gente não pode acolher e adotar alguém, né? E é tão gostoso ser mãe, né? Tão boa a recompensa. Eu me lembro que, se eu não me engano, por esses dias foi pregado até sobre Isabel e Zacarias, né? Deus conta com as pessoas para trazer os seus planos, né, à Terra, para cumprir os seus projetos. Zacarias e Isabel queriam um filho há tanto tempo. Sim. E Deus queria um profeta. Né? E as coisas tinham que se encaixar. As coisas precisavam estar alinhadas. E a gente tem que estar pronto para isso. Né? Para aquilo que a gente vai vivenciar na nossa vida esteja alinhado com aquilo que o reino de Deus precisa nesses dias. E Deus precisa muito que homens e mulheres se levantem para serem pais, para serem mães, segundo o propósito dele. Até o nosso Senhor precisou de uma mãe. É verdade. O nosso Senhor precisou de um ventre físico para vir à Terra. E não só isso, né? Jesus não nasceu com 30 anos. Né? Jesus foi um bebê, foi cuidado. E a gente fala aqui, né? Das coisas que a gente comentou, as coisas cômicas do dia a dia de ser mãe. Jesus passou por tudo aquilo. Então Deus aposta. Né? Deus confiou o seu único filho a uma mulher como eu, como tu, como outras que estão nos assistindo. Então Deus conta conosco. Né? Então Deus aposta em cada uma de nós, que nós temos essa capacidade, essa habilidade de gerar vida, de gerar outras pessoas para Deus. Então que nesse dia tão especial, que a gente pode celebrar, sermos mães, termos mães, né? Aquelas que têm mãe. Hoje eu tava me arrumando ali, né? Como eu nunca apareço aqui, né? Não é por falta de convites, né? Mas hoje eu tava passando, me arrumando ali, aí eu peguei um batom na corrida assim. E aí eu lembrei da minha mãe. Eu até achei engraçado isso, né? Acho que foi o Espírito Santo que me lembrou. A mãe tá na praia, um beijo pra mãe, que eu acho que ela tá me assistindo. Então aí eu me lembro que eu tenho uma recordação da mãe. A mãe trabalhava no hospital, né? Então, quando ela ia pro plantão, uma coisa que ela sempre, vários horários que ela já trabalhou, ela disse, tô saindo. A gente sabia que alguma coisa ia acontecer. Ela vinha com um batom dessa cor. Ia dar um beijo na gente, ia deixar a gente marcado o resto do dia, né, com aquele batom. Então foi uma lembrança tão gostosa de mãe que eu tive hoje. E é muito, muito gostoso poder contar com isso. Se alguém não tem a sua mãe nesse dia, né? Mas encontre alguém para ser uma mãe também, né? Adote uma mãe, né? E as mães adotem um filho. É tão gostoso essa vivência. Deus precisa, Deus deseja que nós tenhamos essa experiência tão enriquecedora. Amém?